Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão hoje à noite? Estou muito feliz, mais uma terça-feira juntos. Desde o dia 10 de janeiro estamos gerando esse amor todo, até o dia 30 de março, que é a semana que vem, né? Daqui a pouco a gente está finalizando aí essa primeira etapa do Gerando Amor, mas não se preocupe que a segunda etapa já está toda desenhada para vocês e começa em maio e junho. Para quem quiser, vai ter continuação. Bom, hoje nós estamos aqui com a doutora Fernanda Cristina Criscuolo. No nosso post, vocês devem ter visto que ela estava só como Cristina Criscuolo, mas ela é Fernanda Cristina. Faltou Fernanda, né, doutora? Mas não É, tem problema, porque pelo menos a gente não errou o nome, né? Só faltou o outro. Mas a gente está muito feliz, a gente está com a Elo, uma clínica de São Paulo, Elo Medicina Reprodutiva, tá? Doutora Carla Iaconelli e a doutora Rosane Rodrigues devem estar chegando daqui a pouquinho, tá? Me avisaram que estão um pouquinho atrasadas, mas não tem problema, nós vamos falando com a doutora Fernanda, que ela é nutróloga, olha que máximo. Primeira vez que nós temos uma nutróloga no Gerando Amor, né? Então, a gente vai saber aí como é que é o trabalho da doutora Fernanda, que é nutróloga. E eu tô louca para saber algumas coisas, porque eu desconheço muita diferença entre nutróloga e nutricionista. Eu tô louca para saber tudo, Fernanda. E também a gente vai falar com as fertileutas, né? Eu prometi para vocês que assim que elas entrarem, a gente vai falar sobre um tema hoje, que é a individualização dos tratamentos de FIV através de uma recepção de um gameta, né? Que é o nosso tema do Gerando Amor, que todo mundo sabe. Nós já avançamos ali em janeiro, né? Com os termos iniciais, nós já fomos adiantando ali em fevereiro, chegamos num estágio que hoje vocês entendem absolutamente quase tudo, né? Foram bastante encontros, então hoje eu me sinto mais assim preparada para entregar para vocês, né, mais informações que vocês vão se apropriar de forma bem tranquila, né? Diferente lá do começo, de quando a gente começou o Gerando Amor. Então, eu estou bem feliz, doutora Fernanda, muito obrigada por ter aceito estar aqui representando a Clínica Elo, né, de São Paulo, que também está na nossa plataforma, enfim. E eu quero, né, te apresentar primeiramente a doutora Fernanda, como eu falei, ela é especialista em fertilidade, né? E ela ajuda aí as pacientes, né, doutora Fernanda, a retomar as suas funções fisiológicas e tudo mais, para que a gente consiga aumentar as chances do sucesso das nossas fibras. Então, pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, porque eu adoro quando eu não conheço tanto uma coisa e eu adquiro junto com as famílias esse conhecimento todo. perfeito. Eu sou Fernanda Crispolo, sou médica nutróloga e sou especialista em fertilidade, trabalho na Clínica Elo. E só para explicar um pouquinho, né, o que primeiro você levantou, né, Karina, a questão, assim, a diferença entre o médico nutrólogo e o nutricionista. Nosso trabalho acontece de forma muito próxima, né, assim, o nutricionista tem um papel super importante, no sentido de preparar a dieta para aquele paciente especificamente, né? Sempre pensando que cada paciente é um paciente, então, assim, com as suas necessidades metabólicas, pensando em cada doença, né, que cada paciente tem. Então, é nesse sentido que ele tem um papel fundamental. Mas o meu trabalho como médica nutróloga é avaliar todo o perfil metabólico, hormonal, né, principalmente, e energético dessas pacientes, e muitas vezes dos pacientes, né, o casal, pensando como o casal, né, para que a gente possa tentar voltar esse casal, né, para o mais fisiológico possível. E o que é isso, né? Como que eu faço isso, né? Assim, eu peço alguns exames, eu converso, entendo como que é a rotina, como que é a dinâmica desse casal. Eu sempre pergunto, quantas horas que vocês trabalham, o que vocês comem, quem prepara a comida de vocês, enfim, se tem alguma atividade que faça
de lazer ou atividade física. E dessa forma, né, conhecendo o casal, né, eu consigo avaliar esse perfil metabólico e hormonal e com a ajuda de hormônio propriamente dito, né, e muitas vezes assim, usando alguns suplementos e hormônio mesmo, né, e adequando esses hábitos de vida, a gente tenta voltar com que, a gente tenta fazer, né, com que esse perfil metabólico e hormonal volte ao mais fisiológico possível, para que a gente consiga, assim, maior sucesso em todas as etapas da reprodução, né? Mas hoje, como a gente está falando, assim, da ovo-recepção, né? Então, o que que eu posso trazer, explicar um pouquinho, né? Que tanto o preparo desses gametas femininos e masculinos são super importantes, mas, né, na ovo-recepção, esse organismo materno, né, o que vai gerar esse embrião, né, também precisa estar todo preparado, né, o mais preparado possível, para que a chance da implantação e da gestação aconteça com maior sucesso, né? E aí, assim, pensando em reposição hormonal, é claro que é bastante individual, né? Mas a gente faz uma avaliação completa. Em muitos casos, a gente precisa até retardar um pouco essa fase para transferência, né? Porque a gente precisa arrumar algumas coisas e precisa usar medicação, precisa usar alguns suplementos, e isso eu posso até explicar um pouquinho como é que essa parte terapêutica, né? Mas, assim, hormônio a gente repõe da forma que precisa ser reposta, dependendo de cada caso, né? A gente usa muitos remédios para diminuir, por exemplo, a resistência insulínica em alguns pacientes que sofrem de síndrome de ovário policístico, em alguns pacientes obesos, né? Mas isso é muito específico. Então, assim, as drogas que eu uso remédio. Tá aí uma outra grande diferença minha para a Nutri, né? A Nutri ajuda a gente com a dieta, com todo esse planejamento alimentar. Diferente de mim, que lanço mão de remédio, né? De hormônio, né? De anti-hipoglicemiantes, né? Então, essa é uma parte importante. E uma outra parte super importante é que eu faço a suplementação de vitaminas, minerais, aminoácidos e anti-inflamatórios por via endovenosa, né? Então, assim, é uma via onde a gente consegue absorver 100% de tudo isso que a gente está recebendo, né? De forma que a gente consegue melhora do quadro de forma aguda, de forma muito rápida, né? E, bom, essa é a parte medicamentosa, a gente pode chamar assim, né? E uma outra parte que eu avalio e vou, né, cuidando é a parte de hábitos de vida, né? Então, assim, pensando de forma muito geral, né? A gente avalia a questão do sono, a dieta, o que se come em alimentos industrializados, ou se acaba tendo uma dieta com bastante fitoquímicos, né? Então, frutas, verduras e legumes. Um outro ponto super importante, assim, é quebrando o sedentarismo. Aonde que esse ponto é importante, né? Por que que isso é tão importante? Por que que a gente fala tanto sobre isso, né? Assim, atividade física, ela vai ser super importante em todos os momentos, né, em todas as fases da reprodução, né, fazendo com que a gente tenha maior chance de sucesso em todos esses momentos também. Uma outra questão que eu trato bastante é essa parte imunológica. Então, assim, a gente avalia de uma forma super específica mesmo, se a paciente tem doenças autoimunes, né, que a gente pode ter bastante prejuízo nessa parte de produção de óvulo, se a gente vai ter sucesso nessa fase de transferência, se a gente tem algum risco de abortamento mais precoce, pensando, por exemplo, em doença autoimune, né, como o hipotireoidismo, né, o Hashimoto especificamente, né, enfim,
São muitos exames que a gente solicita para que a gente consiga entender esse perfil de forma integral, para que a gente consiga atuar em todos esses aspectos, para que, obviamente, né, com a ajuda das fertileutas, né, e, na verdade, o papel principal é delas, mas a gente tem que estar sempre ali dando suporte, né, para que essas pacientes consigam ter a maior chance de sucesso. Então, acho que é mais ou menos isso. É um trabalho bastante específico, a gente avalia, em alguns casos, toda essa parte de alergia alimentar, né? Então, a gente lança mão de muita coisa injetável também. Hoje em dia, a gente tem essas beta-glucanas, que a gente usa muito também nesse sentido de melhoria, né? Então, assim, eu trabalho muito com essa parte injetável, remédio, hormônio. Então, esse é o meu trabalho de forma bastante geral. Ah, perfeito, eu entendi agora bem direitinho. Faltavam essas informações aí para mim. Que coisa boa que agora eu já posso, inclusive, ajudar as famílias, né? Porque o meu papel, né, é de encurtar caminhos. Então, é como eu estava dizendo. Boa noite, doutora Carla, tudo bom? Que coisa Boa boa te noite, ver aqui Clara. novamente. Tudo bom? Eu estava falando, doutora Carla, que a gente estava querendo aí entender, né, um pouquinho do trabalho da doutora Fernanda, exatamente por ela ser uma nutróloga, e a gente, muitas vezes, não sabe as diferenças de uma nutricionista para uma nutróloga. Agora eu entendi perfeitamente e posso ajudar as famílias com mais propriedade agora, né, depois que eu escutei ela. E hoje o nosso tema, a doutora Carla estava falando, que é a individualização dos tratamentos por óvulos doados ou semi-doado, enfim, por doação de gametas, né? Até porque a gente tem aí todos os perfis, menos papai solo aqui no nosso Gerando Amor, na primeira fase. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é essa individualização, né? A gente está aqui hoje no 19º webinar, estamos nos encaminhando, Carla, para o final, né? Semana que vem encerramos os 3 meses de webinars e a segunda fase começa em maio e junho. Então, a gente está numa fase que é como eu falo, né? A gente passou já por um processo de entendimento, chegamos no momento que agora as famílias já estão preparadas, né, para receber mais um maior número de informações mais complexas, digamos assim, porque são muitas coisas que a gente vive, a gente tem que se familiarizar com muitos termos, né? E uma das coisas que eu sempre falo que é essa individualização do tratamento, né? Que para que a gente tenha uma definição, né, que vocês possam definir um plano para cada um, para cada tentante, para cada família tentante, é preciso um conjunto de coisas, né? Um conjunto de informações, desde uma anamnese, um exame físico, enfim, um resultado de algum exame, uma passada com a nutróloga, né? Para que tenha o tratamento ideal para cada indivíduo, né? Para cada família tentante, né? Então, acho que isso aí fica como base da nossa webinar de hoje. Eu deixei aqui um espaço para as pessoas, eu já tenho algumas perguntas, né? De antemão, que eu passo no grupo que a gente tem, eu já tenho algumas perguntas para vocês. E quem quiser abrir câmera ou deixar aqui no chat, fique bem à vontade, tá bom? Quem for depois ver outro dia vai perder a possibilidade de interagir com as fertileutas e com a nutróloga, mas fica gravado especialmente para quem não pode assistir. Então, doutora Carla, eu queria agradecer, né, a Clínica Elo por estar aqui conosco, que está na nossa plataforma, a doutora Carla Iaconelli, como eu falei no começo do webinar, juntamente com a doutora Rosane Rodrigues, são fertileutas da Elo, clínica lá de São Paulo, né, medicina reprodutiva. E eu queria que tu falasse um pouquinho aí, né, doutora Carla, porque eu vou daqui a pouco fazer umas perguntas para a doutora Fernanda, tá, que estão me surgindo aqui e que eu já tinha antes. Tá bom? Tá fechado o teu microfone, doutora. Olá, bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar no seu projeto, conversando com os seus seguidores, as famílias que tanto ganham informação, né, Karina? Então, muito obrigada por convidar a gente aí para conversar e trocar ideias. Aqui na Elo, a gente dá muita importância a essa individualização, porque a gente imagina que quando você trata de uma pessoa que está
tentando engravidar, ela já é um universo. Cada pessoa é um universo. Imagina um casal. Então, são 2 universos que se juntam e fazem um outro universo, né, do casal. Então, a gente precisa realmente se especializar em individualização, em ver coisas, tentar achar coisas que as outras pessoas talvez não vejam, assim, procurar detalhes, porque eu acho que o sucesso está muito nos detalhes mesmo. Claro que sempre pensando com bom senso, né, com respeito, entendendo o momento de vida de cada pessoa. A gente imagina que um ser humano, ele não é assim só carne e osso. Ah, eu vou lá, eu tenho endometriose, então eu vou fazer um tratamento, porque minha trompa não está funcionando, então eu tenho que fazer FIV. E ponto. Mas não é assim, né? A gente sabe as consequências que a endometriose tem para o corpo. A gente sabe que a gente tem um corpo físico, a gente tem a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Então, a medicina integrativa, ela aponta que, olha, existe um meio de melhorar a sua condição, essa inflamação toda que está acontecendo no seu corpo. Vamos lá, vamos junto, você vai conseguir, você vai fazer, porque você tem que despertar a vontade de melhorar. E com isso vai melhorar o seu ovário, vai melhorar o ambiente ovariano, vai melhorar o seu corpo, vai melhorar seu endométrio, vai melhorar tudo, toda a sua saúde. Então, essa individualização faz diferença. Não é simplesmente, você tem endometriose, vamos fazer FIV, pronto, vamos começar, acabou, tá tudo certo. Eu acho que tem que individualizar sim. E no momento em que tem essa individualização pré-FIV, a gente já tem uma vantagem. E a individualização na FIV é outra vantagem ainda, porque quando você sabe qual protocolo vai funcionar melhor para cada perfil de paciente, você faz com que essa paciente economize remédio, economize tempo, economize tentativas, direcionando um protocolo que já é conhecidamente melhor para aquele tipo de paciente. Então, a individualização é importante. Não tem receita de bolo. Sei lá, receita de FIV e dá o mesmo remédio para todo mundo. Não tem receita de bolo. A gente precisa raciocinar com o que a gente sabe de clínica e com o que a gente sabe de reprodução. E reprodução a gente aprende muito, muito, muito observando na prática. Então, o fato de que eu e a Rosane, a gente ficou durante muito tempo acompanhando muitos casos de reprodução, né, na clínica onde a gente trabalhava. A gente trabalhou anos no fertility, anos, e a gente viu muita coisa. Então, isso nos deu muita base para saber, porque a gente já testemunhou o uso de diversos protocolos para diversos perfis de paciente. E individualização é importante. E eu queria, assim, deixar bem registrado aqui que o que dá certo para uma não quer dizer que vai dar certo para outra, né? Porque quando eu era tentante, eu achava que eu tinha que tomar o Gonapeptil, que é o que a minha amiga tinha tomado, porque é o protocolo que na minha cabeça ia dar certo, né? Depois, mais para frente, até tomei o Gonapeptil, tudo. Mas, assim, quando a gente é tentante, né, doutora, a gente quer tudo. E isso faz parte, né? Porque a gente... né? Não temos a propriedade que vocês têm, né? Mas a gente fica preocupado em será que aquilo, será que aquele outro. Então, tudo que a gente pode, a gente quer, né? Porque eu também me lembro do Clexane, que eu também queria, depois lá na gravidez eu fui tomar, né? Então, é uma coisa muito louca o que passa na nossa cabeça quando a gente é tentante, quando a gente está sendo tentante, né? Ai, Karina, eu entendo super, porque é um tratamento dificílimo de fazer, porque a gente imagina você começar um tratamento que você não sabe como vai terminar. É uma travessia. Então, essa travessia, a gente sempre, quando vai fazer uma travessia, a gente quer se munir de tudo. Então, assim, já que eu vou fazer essa jornada, eu quero levar tudo
que for melhor. Então, eu vou falar com todo mundo que já fez essa jornada para pegar dicas. Só que cada jornada é uma, cada travessia é uma, cada caminho é único. O importante é você estar bem em todos os pilares da vida, né? Como eu falei, é muito importante estar bem no pilar da saúde, então físico, se preparar, fazer esse preparo, né, para iniciar o tratamento. Estando bem, equilibrada, tem o pilar mental. Então, você precisa estar com uma boa saúde mental, porque muitas vezes difícil, o tratamento em si, quando a gente começa, talvez fisicamente ele não seja tão invasivo, ele não seja tão monstruoso como se imagina. Mas a nossa cabeça, às vezes, prega peças na gente. E a gente acaba tendo uma má experiência porque algo não estava bom ali, da saúde mental mesmo, porque é difícil pra caramba. É difícil demais. Ninguém quer fazer um tratamento de reprodução humana. É muito mais fácil você engravidar naturalmente. Ninguém quer fazer. Então, é um processo de luto, né, Karina? Eu acho que é um processo muito psicológico, né? Uma jornada muito na nossa cabeça. Eu tenho uma pergunta para a doutora Fernanda, tá? Tem gente que está num climatério, tá? Eu não sei exatamente o que é climatério, se chega a ser uma menopausa precoce. Mas, Uma assim, transição, é anterior, né? A doutora Carla, ginecologista, que ela pode explicar melhor, mas é um período que antecede a menopausa, né? tá. E esse climatério, a pessoa está menstruando ainda, tá? Sim. Tenho 2 relatos aqui que estão na mesma situação. Elas estão menstruando, não estão com calorões, mas elas desejam ter um filho por ovorecepção. Então, elas já foram no gineco e tem que fazer, talvez, uma reposição hormonal. Uma delas está com medo de fazer a reposição hormonal e a outra quer fazer, né? Mas a gente fica perdido nessa hora, porque, por exemplo, o que é que tem que ser feito de exames, vocês que são especialistas, para poder saber que a gente está apto para tentar não desperdiçar uma tentativa, que é muito caro tudo, né? Porque daqui a pouco a gente não vai pronta, a gente tem que fazer algumas coisas, ajustes exatamente para que isso seja de forma mais assertiva, essa ovodoação. Então, assim, eu não soube responder, eu disse, gurias, eu estou levando esse caso para lá, porque essa é o webinar, é a individualização, é para vocês hoje, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, repõe, não repõe? É isso que tem que ser feito? Tem algum exame que possa ver para tomar decisões? Agora eu já estou pronta e vou, então, botar todo o meu dinheiro e toda a minha emoção e toda a minha, né, disposição nesse tratamento? Ou espero mais um pouco? Essa é a pergunta das meninas. Tem 2 no climatério aqui. Bom, diante dessa fase, né, o que eu como nutróloga, o que eu atuo nesse momento é tentando adequar as práticas, né, da rotina, alimentação, manejo de estresse, mas não nesse momento, se houver o desejo de gestação, a gente, de fato, por exemplo, a doutora Carla, a doutora Rosane vão pedir os exames, eu também vou pedir, a gente vai conseguir concluir pelos exames que a paciente já está com uma certa diminuição de produção de determinados hormônios, o que vai demonstrar, talvez, essa necessidade de repor hormônio, mas é feito de uma forma um pouco mais reservada, nesse caso, porque quem vai atuar com essa parte hormonal são as médicas certileutas, né? Nesse caso. E eu, como médica nutróloga, eu vou entrar com toda a terapêutica
para que a gente consiga melhorar a produção desses hormônios. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, vamos lá. Então, assim, eu vou pedir vários exames, dentre eles um exame que chama melatonina, hormônio melatonina, certo? E aí, por exemplo, veio um valor abaixo. O que eu vou fazer? Além de dar todas as instruções para que a paciente melhore a higiene do sono, para que ela tenha um sono de qualidade. Então, assim, a partir de 22, 23 horas, você vai apagar as luzes e vai tentar dormir, né? 1h30 antes desse horário, você vai evitar qualquer tipo de tela, né? Para que a gente consiga, a partir lá, por volta de 23 horas até as 4 horas da manhã, ter a produção desse hormônio de uma forma otimizada, que é onde acontece o aumento e o platô, né? Para que a gente tenha melhora uma melhora de padrão anti-inflamatório, né? Para que a gente tenha melhora de padrão imunológico, uma vez que a gestação que virá adiante é o maior evento imunológico que o corpo da mulher passa, né? Então, e aí, se preciso for, eu vou entrar com o hormônio melatonina, né? Tem muita gente que usa hormônio melatonina como se fosse, enfim, qualquer suplemento, talvez, que não tivesse tanta importância, mas é um hormônio, né? Outro exemplo que a gente pode usar também, por exemplo, paciente, eu vou avaliar a função tiroidiana, o paciente está com uma função tiroidiana já um pouquinho prejudicada, eu vou entrar com cofatores. O que são isso? São vitaminas, minerais, antioxidantes, que a gente vai fazer por via endovenosa, né? De forma que essa paciente consiga produzir hormônio tiroidiano, ou eu vou prescrever hormônio tiroidiano, uma vez que no ovário existe receptor para hormônio tiroidiano, para que a gente consiga melhorar ainda mais, né, essa função ovariana, para que ela consiga ter uma chance maior de ter um óvulo viável, né? Então, assim, nesse momento, essa seria a minha terapêutica. Mas as doutoras vão entrar com essa parte hormonal, com certeza, porque aí a doutora Carla vai explicar com maior propriedade. Elas vão ter a parte da indução para coleta de óvulo, depois, né, doutora Carla? Acho que você pode só continuar. Tem uma pergunta. Tem o DHEA também, né, Fê? Ai, desculpa. Não, imagina, por favor. Tá, não, só agora eu me perdi aqui. Entendi, anotei, tá? Agora, só antes da Carla falar, porque a Fernanda vai ter que sair, tá? O filhinho dela, de 6 anos, está dodói, e aí ela vai sair. E a gente vai ficar com a doutora Carla, certo? Então, antes da Fê sair, tem uma pergunta para você, Fernanda. Fazer reposição de melatonina sem fazer esse exame ajuda ou atrapalha? Por conta, por conta, deve ser isso, né? Na verdade, assim, é muito importante que a gente avalie todo esse padrão hormonal, de forma que, se você usar um hormônio, é um hormônio que você está usando numa dosagem que você desconhece, então você está fazendo um chute por alto ali, uma dose que a amiga te falou, alguém te contou, ou você leu em algum lugar, que eu não estou dizendo que não sejam lugares sérios, existem bastante literatura séria, mas existem, assim, a gente pode ler qualquer tipo de coisa, né? Então, assim, o ideal é que seja avaliado, sim, para que a gente consiga fazer uma reposição de forma assertiva, né? E uma outra questão é que todos esses remédios são remédios caros, né? Então, acho que a gente tem que usar o nosso dinheiro para alguma coisa que vai te dar retorno, né? Eu pego várias pacientes que tomam probióticos há anos, e eu pergunto, por que você faz isso? Ah, porque tem que fazer. Não, né? A gente tem que avaliar se você tem um perfil, se você tem um perfil de disbiose, se você precisa usar aquilo, em que momento, quais as cepas que você precisa usar. Então, não é assim, como a doutora Carla tinha trazido
antes, não existe uma receita de bolo. Então, assim, não é o que uma paciente fez, porque uma usou probiótico, engravidou, outra usou melatonina, então todo mundo vai fazer na mesma dosagem, né? Então, assim, isso é totalmente personalizado. É por isso que a gente tem tanto cuidado, que a gente pede tantos exames, que a gente avalia a paciente de forma geral, para entender o perfil metabólico e hormonal de cada uma delas. É bem complicado a gente se automedicar, porque daqui a pouco, né, não vai ter tanto resultado. Aquela ela falou assim, foi solicitado, mas ela não solicitou esse exame especificamente, né? Mas isso aí é como a gente está falando, é individual de cada tratamento, né? Mas Sim. mas eu acho que é isso. Eu acho que essa parte de transição do que a gente está aqui falando do estar antecipando a menopausa deve ser até mais complicado, porque quando tu está na menopausa, está declarado, está ali, né? Ponto. Agora, essa transição que a gente, às vezes, muda até de humor, né? Tem essa coisa do humor também, né? A gente fica com mais irritabilidade também, não? Nossa, Total. muito, Desculpa, muito. Cá, por favor. Por favor. Não, eu ia falar que, assim, existe um período que chama o período de transição da menopausa, que ele pode começar 5 anos antes do fato que é a última menstruação. Então, 5 anos antes, e vai se acentuando, né? 2 anos antes já tem sintoma, gente, já pode começar a aparecer uma alteração a Fernanda avalia isso, da distribuição da gordura corporal, alteração de humor e de sono, e assim, a transição, imagina a puberdade, é uma transição que acontece lentamente, não é um belo dia que você acorda e está assim, né, uma mulher. Tem uma transição que é a puberdade. E a transição do climatério, né, o período de transição, ele também não é curto, são anos. Então, mulheres que têm mais sintoma vão começar a ter sintoma mesmo menstruando, né? E tem mulheres que têm menos sintoma, mas não deixa de estar numa transição, não deixa de estar numa diminuição da produção de estrogênio e não deixa de estar tendo consequências dessa diminuição, que a alteração da massa muscular, da massa óssea, da memória, uma série de coisas que é afetada pela baixa de estrogênio, pela diminuição da produção desse hormônio e da progesterona também, que é muito importante para a gente. Bom, então é por isso que agora essa mesma moça, uma delas, falou assim para mim, que eu acho que a Fernanda falou, a doutora, que ela aumentou de peso drasticamente. É por isso. Inchou, tá escrito inchada, inchaço. Então, a reposição hormonal, nesses casos, a gente tem que pensar caso a caso. Ela vai fazer ovodoação, Karina? Ela pode fazer uma reposição, ela pode usar estrogênio na forma de gel, ela pode usar estrogênio na forma de PET. Claro que eu não sei do caso dela, estou falando assim, forma geral, tá? Não. Geral, não que ela deva. E isso só quem vai dizer é o médico dela, somente. Né? Aqui a gente está discutindo, enfim, mas talvez ela se beneficie e melhore o peso, mesmo para engravidar, né? Porque quanto mais em forma você tiver, melhor. Certeza, porque essa irritabilidade, tudo bem, a gente até sabe lidar, assim, tenta, né? Mas o peso é bem importante, é um fator super, super determinante, né? Se tu tá Sim, acima com sobrepeso, dificulta um pouco, né? Então a gente sabe que esse cuidado tem que ter. Estrogênio. Perdão, Fala. Karina. Não Pode vai, terminar, não, pode não. terminar. Esse Não, estrogênio, no caso, estrogênio e acho que é, progesterona, né? Que a Ká tinha falado, que a Ká tinha é. citado. Mas desculpa, pode terminar, porque eu só vou falar sobre não, é obesidade. isso que eu ia te perguntar. Esse estrogênio e essa progesterona, ela é indicada para quem vai fazer uma ovodoação a fazer um tratamento com quanto tempo de antecedência, mais ou menos? Karina, você lembra quando você fez a sua ovodoação? Você não fez um preparo endometrial?
Como é que você fez? Com estrogênio. E depois você usou a progesterona. Verdade, É a é mesma coisa. verdade, é verdade. Boa Então, observação. é o mesmo hormônio. A gente usa exatamente o estrogênio que usa no preparo endometrial e exatamente a mesma progesterona que usa depois quando vai transferir o embrião. E que aí tem que ficar usando até 12 semanas aquela progesterona. Então, é isso a reposição. Eu só não me lembro quanto tempo de antecedência eu fiz isso, porque já faz um tempinho, eu não me lembro. Essas meninas que querem fazer a ovodoação e que estão com esse problema que tem que ser resolvido, é uns 3 meses antes desse tratamento que tem que fazer, para depois marcar o início do tratamento de ovodoação. 3 meses é. Depende, né? Depende muito de há quanto tempo ela já vem com sintomas. É caso a caso, é individualizado. É o que a gente está falando, é individualização. Bom, É, meninas, a maioria do pessoal aqui, 70%, a gente tem todos os perfis, né? Como eu falo sempre, só não temos só pai solo, mas 70% estão no início. Por isso a gente fez esse programa para, no começo, elas se ambientarem, saberem um pouco mais sobre uma doação, né? Uma recepção de gametas. Então, tem muita gente aí que está que agora que está começando a tomar essas decisões e vai iniciar agora o tratamento, né? Então, fica aqui para vocês duas que me escreveram aqui no privado, para buscarem essa individualização que a gente está falando, né? Que a gente fala desde sempre, mas que hoje a gente está aí batendo no martelo, porque uma vez eu falei, né, para uma pessoa que disse assim para mim, mas o que é isso, ovorecepção? Eu falei assim, é a minha receitinha do meu bolo, que o Papai do Céu me mandou. É como eu é. vou gerar esse amor dentro de mim. Você nunca escutou? Eu vou te explicar, então. Então, assim, outros tempos, quando eu era paciente e receptora de óvulos, era muito menos falado que hoje, né? Então, quando eu falava, as pessoas ficavam horrorizadas, assim, mas doação de gameta, o que é isso? De quem, meu Deus? Uma pessoa que tu nunca viu na vida. Então, assim, sabe? Eu tive que, Ah, né? eu imagino, viu? Agora, graças a Deus, a gente está se encaminhando para uma nova era, né? E cada vez mais, se Deus quiser, o meu filho com 10 anos, ele vai falar de peito aberto aí, né? E com muito orgulho, se Deus quiser. E vai ter vários amiguinhos, né? Não só de algodoação, mas por FIV. E o sonho é que a gente fale cada vez mais de forma natural tudo isso, né? Tudo isso que a Sim, gente fala aqui. isso. E assim, você vê quanto amor, né, que você tem pelo seu filho e como você quer que o mundo em que ele vive seja informado e saiba que existe esse tratamento, que ele pode ser feito. Então, isso tudo que você faz é por amor mesmo, e é muito bonito o seu trabalho de divulgar, para que as pessoas saibam. A gente, como médico, a gente informa, né, nos nossos perfis, na rede social, enfim, mas informativo mesmo. Mas eu acho muito legal a forma de engajamento, né, falando com outras pacientes e fazendo esses webinars, eu acho super interessante. Eu acho que é assim que a informação é divulgada e as pessoas Se esforça, a gente se o esforça. tratamento é um jeito de engravidar, é um jeito de formar uma família, né? Karina, Tá aí, não, pode ir. eu endosso o que a doutora Carla falou, realmente é muito bonito o seu trabalho, é muito nobre, né, que às vezes a gente pode levar esse abraço, né, às vezes para uma mulher que tá, assim, que tem uma falência ovariana precoce, enfim, ou por qualquer outra razão demorou um pouquinho mais para, né, para conseguir se programar para ter um filho, enfim, eu acho que isso é muito nobre. Então, o seu trabalho é muito legal. E eu acho que, assim, se todo mundo tivesse, às vezes, assim, uma orientação, né, um norte, talvez os desfechos seriam muito, muito diferentes, né? E só para terminar,
que eu vou ter que sair, só para falar sobre um ponto muito importante, que é o que vocês estavam falando sobre obesidade, né? E isso é um ponto hoje que a gente discute, e assim, na verdade, muitas pacientes que a doutora Carla e a doutora Rosane, elas me mandam, o meu papel, muitas vezes, é assim, fazer com que, ajudar essas pacientes a perderem peso, né? Melhorar todo esse perfil metabólico, para que até melhore essa produção hormonal, né? E assim, de forma que a gente lança a mão, sim, de remédio. Hoje a gente tem drogas que são super seguras, né? E que a gente usa mesmo, porque a gente sabe que tem um papel, assim, fundamental, a gente vai ter uma enorme ajuda, claro que com outros pilares. Então, assim, remédio não faz milagre, a gente tem que mudar estilo de vida, quebrar essa questão de não fazer atividade física, né? A Nutri ajuda a gente com a dieta, né? Tudo isso, assim, melhorando todo esse padrão inflamatório, para que até uma ovoreceptora, né? Uma mulher que vai receber esse óvulo, esse embrião, esteja apta, né? A gerar esse bebê, né? Porque uma vez que você está com o seu organismo totalmente inflamado, né? Às vezes é bem complicado que esse processo tenha sucesso, né? E aí, e pensando também em toda essa gestação que vai vir, a gente tem que evitar doença hipertensiva específica de gestação, diabetes gestacional. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, e a gente vê hoje, assim, a obesidade como uma pandemia, e é muito fácil as pessoas falarem, tal pessoa é gordo porque é preguiçoso, porque não está nem aí com a dieta, e não é verdade. A gente sabe que tem que existem vários fatores que levam a isso, então isso é um ponto... O estresse é um deles, né? O estresse é um deles. Exatamente, o estresse é um deles. E um ponto super importante para que a gente tenha até sucesso em todo esse tratamento é combater o estresse, né? Isso é super difícil. Às vezes eu tenho um paciente que tem assim, os exames são maravilhosos, a paciente é super magra, mas, né, é super estressada, enfim, dorme mal, sei lá, vive pensando em um monte de problema. Então, assim, esse é um ponto também super importante. E aí é mais um ponto, né, que eu fico, né, bastante atuante com essas mulheres, e isso é uma coisa super, muito, isso é uma pandemia, né, e então isso é um ponto super crítico, né, e isso é muito difícil mudar, né, mas uma vez, assim, que você se dispõe a fazer um tratamento como esse, eu acho que já é muito importante você já conseguir cuidar de tudo, né, de todo esse perfil, até assim, de pacientes que têm esses gatilhos em tentar, sei lá, tentar amenizar o estresse, os problemas comendo, né? E eu até brinco quando as pacientes falam, mas é super difícil. Eu falo, não é difícil. Você sabe por que não é difícil? Porque você vai ser o responsável pela educação alimentar do seu filho. Então, você precisa aprender a comer, você precisa melhorar os seus hábitos, porque você vai ter um filho. Você precisa ensinar para ele, além de tudo, né? Como que você vai comer, né? O que você vai comer, o horário que você vai comer, né? Então, assim, é um outro ponto super importante, né? Enfim, é que esse tema é uma coisa que eu adoro, e eu acho Mas que é isso. tudo uma coisa leva a outra, né? Sim, com toda certeza. E são pontos que a gente precisa prestar muita atenção, porque não é simplesmente, eu vou emagrecer, faço a transferência, engravido e depois eu volto para a vida normal, não faço atividade física mais, como tudo que eu quero. Não, não. Isso é uma mudança que você vai levar para o resto da sua vida, né? Se você quiser também ter uma gestação viável, ter o seu bebê, e estar viva para acompanhar o seu filho, né? Fora a epigenética, né, doutora Carla? Que é a expressão dos Sim, genes, e a gente também exatamente. Às vezes, passa as filho. pacientes que, sim, fazem a ovodoação
e acham que não tem nenhuma responsabilidade com os genes, mas tem toda a responsabilidade, né? Então, tudo que o bebê passa na barriga, a alimentação, tudo que você se alimentar, os seus hábitos durante a gravidez, é uma oportunidade de transmitir um bom funcionamento desses genes, né? É uma oportunidade. Então, a epigenética é algo que é responsabilidade de quem gera, né? Então, é muito bonito isso. É muito bonito. Você, Eu, assim, nesse momento que você assim, que você decide que você vai ter um filho, você tem total responsabilidade sobre isso, né? Mesmo recebendo esse óvulo. a epigenética, eu não conhecia quando eu era tentante epigenética, infelizmente, eu não tinha uma rede de apoio grande, né? Era mais o Google, enfim. Mas hoje eu sou apaixonada, uma super entusiasta, estudo horrores sobre epigenética, adoro. Boa noite a todos, desculpa o atraso devido ao trabalho, atrasou a minha entrada. Imagina, amada, depois você vai ver o começo do nosso webinar, tá tudo certo. Se tiver pergunta, pode deixar aqui, tá bom? Mas falando da epigenética, uma coisa muito louca, assim, porque quando perguntam, né, mas a epigenética gritou aí na tua casa, o meu filho tem os mesmos hábitos alimentares que eu, doutora Fernanda, os mesmos. Que legal, Ele que legal. adora tudo que eu gosto. Ele é um rato, ama queijo, que eu amo todos. Ele ama limão, tudo que é cítrico, ele ama. Aí ele ama chocolate meio amargo, 70% de cacau. Ele não come o normal, o chocolate. O leite, ele não gosta. E eu não é porque eu impus, é porque eu gosto dos 70%, meu marido também, aqui em casa, desde que ele começou a comer chocolate, com 2 anos e meio, um pouquinho, ele come só o chocolate meio amargo. Aí ele vai nas festinhas de aniversário, pega o brigadeiro, bota um pouquinho na boca e diz, ai, mãe, muito doce. Aí ele chega aqui em casa, quando tem no final de semana, tem ali o chocolatinho meio amargo e tal, e ele come inteirinho ali o da Cacau Show, aquele bombonzinho, aquele que eu gosto, né, que é pequenininho, a dose. Ele vai lá e pega o verdinho, né, ou o vermelho, que é 70, um é 70 e outro é 85. Ele come os dois. Os dois, tanto um, Não, tanto o outro. E o vermelho é 85% de cacau, é muito, né? é mais E amargo ele vai até, lá, né? Tem um paladar mais amargo. amarradão, come todinho o bombonzinho dele. As pessoas ficam chocadas em volta. Ficam Que chocadas. legal. Tá vendo? Super É o meu legal. paladar, né? Pois é, muito legal, né? Bom, eu vou me despedir. Agradeço mais uma vez, né, pelo Essa, convite. amada. É muito Adorei conhecer legal. você. Muito obrigada também. Adorei te conhecer. Espero que a gente tenha novas oportunidades para gente conversando, né? Que tem muito tema importante para a gente tratar. Com Então, deixo boa certeza. noite a todos. Doutora Carla, boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Um Beijo, Ai, beijo. Karina. Fernanda, obrigada, uma boa noite Muito para obrigada a você. Melhoras para vocês. o Boa noite. filhote. Muito obrigada, Karina. Beijo, cá. Tchau, tchau. Beijo. Agora estamos com a doutora Carla. A doutora Rosane, só para vocês saberem, ela está com paciente, ela não conseguiu se liberar, pediu desculpas, beijos, mas ficamos aqui com a doutora Carla Iaconelli, da Clínica Elo de São Paulo, tá bom? Medicina reprodutiva. Doutora, é o seguinte, a gente estava falando aí, né, de um monte de coisa muito interessante. A gente tem aí muita gente querendo saber sobre, porque assim, a gente sabe que tem muitos fatores, né, doutora Carla, que determinam o sucesso das fertilizações in vitro, né? Seja por óvulos próprios, por óvulos doados, enfim, mas são muitos os fatores. Principalmente a idade da mulher, né, da futura mamãe é muito importante. A gente sabe que os óvulos e espermatozoides, nossa, para virarem embriões, precisam estar aí, né, cromossomas saudáveis. São muitos eventos, né, Karina? Quantidade não quer dizer qualidade, né? E existe aí presenças de miomas, de adenomiose, e eu tenho duas perguntas específicas de adenomiose. Tá, a Glaucimar está aqui com a gente. Glaucimar, você quer que eu leia? Tem a Elina e a Glaucimar que escreveram aqui para mim. Vocês querem entrar e falar diretamente com a doutora ou vocês querem que eu leia o que vocês me mandaram anteriormente? Escrevam aqui no Pode chat o ler, que é. Karina. Pode ler, pode ler. Posso ler? Tá bom. Calma aí que eu vou chamar, vou ver aqui a tua, Glaucimar.
Vamos ver aqui. Vou ver todas, tá? Tem uma que diz assim, ó. Quero saber, doutora, sobre adenomiose. O que fazer? Porque depois de ter uma baixa reserva, trompas obstruídas, trombofilia hereditária, miomas, uma menstruação de um dia apenas, tá? Eu tenho medo da minha menstruação, por exemplo, acabar, já que estou com pouquíssimo fluxo. Tenho 1 ano e 3 meses que não tomo café, bebida, me privo de várias coisas e eu não sei mais o que fazer. Ai, que difícil, hein? Meu Deus. Bom, A Elina é um caso de mamãe solo, tá? Que está aqui no grupo, e ela está nessa batalha. Ela teve, no mínimo, 3 a 4 péssimas experiências do paciente, só para você tá. ter uma noção. Tá? Irina, eu sinto muito pelas experiências ruins que você teve. Sinto muitíssimo mesmo. E espero que daqui para frente as suas experiências sejam excelentes, né? Você, pelo caso que a Karina me passou, você tem algumas doenças relacionadas realmente com a endometriose. A adenomiose, ela é prima da endometriose, ela não é igual, né? E ela se desenvolve mais ou menos semelhante. São implantes de endométrio. O endométrio é como um forro interno do útero, porque o útero, imagina que ele é uma cavidade, é uma cavidade, mas ela não é oca, né? O útero ele não é oco lá dentro, ele tem um forro interno. E o útero ele tem 3 furinhos, 3 saídas. Uma delas é o colo do útero, é uma das saídas, que é por onde sai a menstruação. Né? Então, esse endométrio ele escorre, sai pelo colo do útero, sai pela vagina, e aí você vai ver aquele sangue. Mas ele tem mais 2 saídas, né? Ou entradas, que é por onde o embrião chega no útero depois da ovulação, são as trompas. Às vezes, esse endométrio ele pode escoar por essas outras saídas, que não a do colo do útero, e se implantar ali nas redondezas e até causar lesões nas trompas, né? Porque a endometriose, ela pode causar algumas alterações na trompa. Talvez por isso que as suas trompas sejam obstruídas, por causa da endometriose. E isso já causa uma dificuldade de engravidar. Fora a inflamação e a adenomiose, que é uma forma de implante de endométrio, só que entre as fibras musculares do útero. Porque o útero ele não passa de um músculo, porque o útero ele tem a função, depois, na gravidez, de contrair, para na hora do parto, fazer com que o bebê saia. Então, o útero é um músculo. E a presença de endométrio infiltrada ali naquele músculo é a adenomiose. E isso também pode causar uma alteração no momento da implantação, né? Pode causar mais inflamação ainda no útero. E você tem uma baixa reserva, o que faz com que você tenha pressa, né? Que você tenha pressa de conseguir um embrião, né? Para ser usado para colocar no seu útero. Então, imagina que, eu não sei há quanto tempo você está tentando, mas provavelmente você vai ter que fazer uma fertilização in vitro, seja com seus óvulos, seja com óvulos doados. Você teria que ter um embrião para você colocar no útero. Só que a gente não pode colocar no seu útero do jeito que ele está, né? Se ele estiver muito inflamado, a gente precisa primeiro tratar a endometriose e a adenomiose. E, durante o caso, a Karina falou que você relatou que tem um mioma também. E tem que fazer a avaliação da localização desse mioma. Então, o mais importante seria você ter um embrião, seja de óvulos seus ou doados, congelado. Tratar a endometriose ou a adenomiose. Fazer com que esses nódulos regridam. E existem tratamentos clínicos. Mas a decisão de fazer o tratamento
obrigatoriamente faz com que você decida se você vai tentar a FIV com os seus óvulos, que tem que ser antes, ou se vai ser com óvulos doados. Aí você pode iniciar imediatamente o tratamento da endometriose. Por quê? Porque esse tratamento passa por bloqueio ovariano. Esse tratamento passa por um bloqueio. E uma vez bloqueado o ovário, demora muito para ele desbloquear. Pode demorar 3 a 6 meses para você voltar a ovular normalmente. E como você tem uma baixa reserva, esses 3 a 6 meses podem ser muito. Então, por isso, você tem que pensar: vou congelar antes do tratamento os meus óvulos, meus embriões? Aí eu vou tratar a endometriose, a adenomiose, o mioma, e depois, quando eu tiver com a minha pelve bonitinha, aí eu coloco esse embrião lá, depois de preparar. Então, eu imagino que o seu tratamento ele tem essas etapas. Maravilha. Olha, isso é muito bom, porque é esclarecedor. Por isso que eu digo sempre, informação de qualidade ajuda a encurtar caminhos. Porque se a gente não tem uma explicação, a gente não entende os passos. Então, isso que a gente faz aqui é de extrema importância, porque isso aqui é uma aula, entendeu? Ainda mais a gente trazendo essa individualização, é muito esclarecedor. E deixando aqui, pegando a carona dessa pergunta, tem outra pergunta que também tem a ver, tá? Também gostaria de saber sobre a adenomiose difusa, e o que pode ser feito além do bloqueio, que é esse bloqueio que a doutora Carla falou agora. Tenho a seguinte pergunta: o volume do útero em bloqueio com agonista aumenta nos 10 dias que antecedem a transferência? Quando é usado o estradiol, o que pode ser feito? É complexo, mas isso tudo é para a gente trazer individualização, realmente. Nem que depois eu passe vocês para a doutora Carla e vocês conversem, né? Hoje em dia tem aí telemedicina encurtando caminhos, etc., né? Mas é bom a gente entender aqui para depois a gente saber quais são os próximos passos para serem dados, não é, doutora? Isso mesmo. Então, como eu falei, a adenomiose difusa é quando esses implantes de endométrio eles estão difusamente espalhados no útero todo. Então, o bloqueio ele vai causar a redução do volume do útero, porque o útero aumenta de volume porque tem endométrio, implante de endométrio no meio dele, então ele fica maior. Quando a gente bloqueia, ele reduz, ele enxuga, né? A gente pode usar esse termo, ele dá uma enxugada, porque ele desinflama. Fora o bloqueio, o que dá para fazer? O que a gente estava conversando mais cedo, né? As medidas anti-inflamatórias, né? Que passam por mudança de estilo de vida, alimentação, sono, os injetáveis que a doutora Fernanda faz, né? Os anti-inflamatórios, antioxidantes, enfim, tem essas outras medidas. Ainda você pode, como eu falei antes, nós somos 3 pilares: o pilar físico, o mental e o espiritual. Então, muitas vezes, a gente precisa de equilíbrio nesses 3 pilares da nossa vida, né? Então, o que mais dá para fazer? Sempre dá para estar melhor mentalmente, espiritualmente. Sempre dá para melhorar. E isso não depende de remédio, de médico, isso depende de nós mesmos. Porque se a gente está melhor, o nosso corpo vai reagir melhor. Ele vai ter uma resposta melhor, seja o remédio, seja o tratamento, seja a mudança de estilo de vida. Porque a gente, queira ou não, a gente comanda muito mais o nosso corpo do que a gente imagina, né? Então, tem isso, o que mais que dá para fazer? Isso. Em relação ao aumento do volume com preparo, pode acontecer. Sabe por quê? Porque a gente usa estrogênio para o preparo. E o estrogênio, oiê, tudo bem? O estrogênio ele serve de alimento para a endometriose, para a adenomiose. Então, pode eventualmente acontecer um aumento de volume, mas é porque o seu preparo endometrial tem que ser feito. O seu endométrio ele precisa de estrogênio, ele precisa disso para aumentar. Só que pode acontecer de aumentar o útero como um todo.
Acho que você está no mudo, Karina. É verdade, é que o Henrico, como ele entrou, aí eu botei no mudo, depois eu esqueci de tirar. Ele sempre dá o bar da graça, dá um oi e sai. Ele gosta de participar. O que eu ia falar para vocês? Duas perguntas respondidas, tá? Sobre a adenomiose. A gente estava falando lá com a doutora Fernanda sobre essa parte de tireoide, a parte hormonal, a parte que ela estava falando. Agora surgiu uma pergunta aqui para você, doutora Carla. Quais são os exames para aquilo que vocês estavam conversando, você e a doutora Fernanda, tipo assim, para uma avaliação, para uma investigação para uma moça que vai para a alvo-doação, quais são os exames básicos que ela precisa, que é necessário fazer para que a gente consiga passar por uma nova fase? Tá. Então, a gente pensa assim, como um mapa meio básico. A primeira coisa que a gente precisa saber é a saúde como um todo. É como um check-up geral, né? A gente vai avaliar se ela está com a pressão em dia, pressão arterial. Então, assim, é uma medida de pressão arterial. A gente vai fazer uma avaliação dela se ela está corada, as mucosas dela, se ela tem algum sinal de anemia. Então, antes dos exames que a gente pede, a gente faz uma avaliação clínica, né? Para ver e direcionar os exames que individualizando mesmo, né? O que cabe para cada um. Índice de massa corpórea, histórico familiar, históricos de gestações anteriores, de tentativas anteriores. O mais importante de tudo é o lugar onde a gente vai pôr esse embrião. É o útero, né? O útero, ele tem que estar bem lindo, bem perfeito. Bem lindo, eu digo assim, né? Numa webinar, assim, informal, ele tem que estar normal, ele tem que ter o endométrio regular, não pode ter mioma lá dentro do útero. Mioma, eu digo dentro do útero. Tem miomas que aparecem e que não interferem. E a gente não vai dar bola para eles, né? Pólipo, espessamento ou endométrio muito fino, a gente precisa descartar as causas de qualquer alteração. Então, se a gente detectar que tem um endométrio muito fino, a gente vai buscar saber por que ele está fino. E aí a gente vai direcionar para ver se tem endometrite, se tem alguma sequela de uma curetagem anterior, alguma... Enfim, a gente direciona. Então, não existe, assim, os exames que são... se não fez esse exame é porque... É muito difícil dar uma resposta, assim, de ticar, sabe? Dar um X. Mas, via de base, a gente precisa saber como é que está o seu corpo, seu metabolismo, se está tudo em ordem. Se você não tem nenhum distúrbio da tireoide, diabetes, pressão alta, alguma doença autoimune, trombofilia, a gente pesquisa em casos que tem indicação. A gente tem que ver como é que está o útero e pesquisar as doenças ginecológicas como um todo. Então, se a paciente tem muito histórico de corrimento toda hora, infecção urinária, o intestino que funciona mais ou menos, né? A gente tem que buscar o equilíbrio sempre, descobrir a causa de qualquer alteração que possa prejudicar não só o resultado de gravidez, gente, mas o beta positivo. Você vai ter um beta positivo, mas e a sua gestação? Como que vai ser? Né? Como que a gente pode melhorar essa fase tão importante na vida de uma mulher e tão desejada? Ela está me procurando porque não é que ela quer um beta positivo, ela quer um bebê, ela quer uma gestação, ela quer um parto tranquilo. Então, toda essa responsabilidade que a gente tem de pedir os exames direcionados para isso também. Não, então eu até estou anotando quando tu fala, eu dou uma anotada aqui, porque depois das webinars a gente tem um grupo fechado, né, pro Gerando Amor, então sempre eu dou uma abastecida para quem não pode estar online, né, como ao vivo, aí eu situo o pessoal, não sei o quê, mando a live que eu faço com vocês, com as clínicas parceiras, então daqui a pouco elas já vão receber
aquela live por dentro da sua clínica que eu fiz com você e com a Rosane também, e já vou dando uma pincelada para quem não assistiu, para depois, que é quando agora, semana que vem, que eu estou liberando todos as que faltam ainda, né, famílias? Acho que falta só, já tem 14 liberadas, falta só um pouquinho, então eu já dou uma pincelada e dou um feedback da webinar depois que a gente acaba aqui. Então, e também deixo os contatos, tudo direitinho, né? Isso sempre depois do término dos nossos webinários, ou um pouquinho antes também eu passo. Então, a gente falou aqui, né, dessa avaliação clínica, a importância que é, né, para quem está se preparando para essa fertilização através de óvulos doados, principalmente, que é a nossa temática. Tem duas pessoas aqui, uma é a Glaucimar, que está aqui conosco, e a outra também está conosco, que falam que tem preocupação porque estão tudo na menopausa precoce. A gente estava falando do climatério que antecede, né? Agora vocês estão na menopausa precoce, o que eu acho até mais, tipo, concreto, estou na menopausa. Aí elas ficam perguntando uma coisa que é uma coisa que o atentante, e eu sei porque eu sou ex-tentante, fica muito preocupada. Tá, mas na menopausa eu vou conseguir engravidar por óvulos doados? Aí, assim, eu quero que a doutora fale, mas eu já dei a explicação como ex-tentante, que eu não sou fertileuta, que através de óvulos doados, de uma jovem, né, com óvulos cromossomicamente saudáveis, a chance vai para 60%, enquanto com nossos óvulos próprios é menos de 5%, dependendo da idade. Então, para mim, a ovodoação é uma esperança. Exatamente. A ovodoação é uma solução em muitos casos. Então, assim, a maternidade, muitas vezes a gente tenta explicar o que é para alguém que ainda não pulou nessa piscina, não atravessou esse rio. Então, a gente fica assim, do outro lado do rio, dizendo, olha, a maternidade, ela é maravilhosa, e você, uma vez que você tem o seu filho, você não vai nem lembrar de onde que veio esse óvulo, esse embrião, essa criança adotada é o seu filho. Mas quando você está na outra borda do rio, olhando as pessoas, você imagina como vai ser a sua travessia, né? A gente só sabe atravessando. Então, assim, a ovodoação, ela é uma solução, sim. Algumas pessoas, é claro, a gente a vida inteira imaginou que a gente ia engravidar naturalmente. É difícil até aceitar que você vai ter que fazer FIV, ter que fazer inseminação, nada disso é fácil. E se, de repente, você descobre, nessa jornada, você descobre que os seus ovários estão em falência e que você vai precisar de óvulos de uma outra mulher. É muita coisa para você digerir em pouco tempo, e assim, a gente nunca sabe quanto tempo cada um precisa. Às vezes tem pacientes minhas que rapidamente elas viram essa chave e falam, bom, com meus óvulos não dá, mas graças a Deus o óvulo da doadora vai dar. E viram muito rápido essa chave, ao passo que outras demoram às vezes 5 anos, 4 anos, conversando e voltando e perguntando e se inteirando e se informando e fazendo terapia. Então, cada um vai ter o seu tempo. Mas no momento em que você enxerga como um jeito de ser mãe, um jeito de vivenciar a maternidade, você acaba entendendo que é uma solução muito bonita. É uma forma de gerar amor, como outra qualquer, né? Só que a gente tem que trazer informações para dentro da nossa jornada que façam com que a coisa se torne leve e, mais importante de tudo, que eu sempre falo, né, doutora? Se essa forma de parentalidade serve para a nossa vida, para o casal, para a história de vida da gente mesmo, se esse luto é elaborado de uma forma saudável para que essa conta não chegue lá na frente, né? Então, tem gente que aceita, tem gente que não aceita, não tem o certo ou o errado. A gente precisa trazer a informação para a nossa jornada, adquirir com propriedade isso tudo que a gente está fazendo aqui,
para depois botar na balança e ver se isso é bom ou não. Cada casal é muito individual. Que nem a doutora Carla falou, tem pessoas que demoram mais, tem pessoas e casais, enfim, pessoas que demoram menos. O importante é a gente se abastecer de esclarecimento, porque a aceitação vem do esclarecimento, não é verdade? Total. Se não tem esclarecimento, a gente não sabe como é que funciona. O novo assusta. E isso não é só na reprodução assistida, é em qualquer coisa da vida. O novo é assustador. A gente tem mais segurança com aquilo que a gente já conhece, né? E a adoção é uma coisa nova, querendo ou não, né? Ninguém fala num boteco aí com um monte de amigo, sou mãe receptora, vou precisar de um óvulo doado. Ainda não estamos nesse estágio ainda, né? Apesar de que eu acho que eu já estou nesse estágio, porque eu falo para todo mundo e para todos, e é uma loucura, assim, porque eu chego a ser demais, assim, às vezes eu preciso parar de falar um pouco. Mas, enfim, sou eu, né? Bocuda desse tamanho, a boca maior que tem a língua maior que a boca, né? Eu tenho uma pergunta aqui, ó, que é dentro daquilo que a gente estava conversando, tá? Da Lidiane, está aqui conosco também. Útero com adenomiose difusa com espessamento da zona juncional, tá certo? Zona juncional? Tá certo. O endométrio consegue ficar trilaminar no preparo para TEC? Cada endométrio é um endométrio. Alguns sim, outros têm um pouco mais de dificuldade, mas consegue, assim. Eu não posso dizer que todos vão ficar, alguns vão, outros não. Assim como úteros que não têm adenomiose, muitas vezes não conseguem chegar nesse estágio trilinear, proliferativo. Tem que ser feita uma investigação do endométrio e não simplesmente atribuir à adenomiose o fato dele não ficar do padrão desejável. Então, teria que fazer alguma investigação endometrial. Essa investigação endometrial tem ligação ao teste ERA? Ou EMA, ou ALICE? Olha, isso é uma delas. A gente pode fazer a esteroscopia com biópsia para pesquisar a presença de plasmócitos, que são células que estão presentes na endometrite. A gente pode fazer esse teste ERA, EMA, ALICE, com o objetivo de ver se a sua microbiota uterina está boa. Às vezes a gente precisa fazer uma reposição de lactobacilos, ou se você tem alguma predominância de alguma bactéria que seja patógena e que esteja prejudicando o crescimento do endométrio. Como o útero é um lugar difícil de acessar, a gente tem que fazer algum procedimento onde a gente consiga retirar um fragmento de endométrio e avaliar, fazer um exame para determinar esses fatores. O ERA, ele já é mais relacionado à receptividade. E a receptividade, ela tem uma janela. Então, tem alguns caminhos, e isso, novamente, é individualizado. Então, vai depender do seu... Essa é a base do nosso webinar hoje, tá? Então, assim, ó, individualizar é tudo na reprodução assistida. Eu acho que em muitas coisas na vida, mas eu acho que na reprodução assistida essa é a palavra-chave, assim. É o que mais eu acho que eu cada vez mais acredito, sabe? Em todos os sentidos. Tanto nos tratamentos complementares, que eu também gosto muito de trazer, a gente já fez webinars incríveis com psicólogas, com nutricionistas, e agora o nosso último, agora dia 30 de março, que é o nosso 22º, é com chave de ouro com as nossas acupunturistas da plataforma. Então, vai ser muito legal. Tá sendo demais. Eu acredito demais. E a acupuntura também ajuda no endométrio. Exatamente. Principalmente, eu fiz, né, um tratamento de acupuntura por 3 meses para deixar a casinha lá, primeiro para me reenergizar, porque eu acho que eu estava acabada
É o que eu emocionalmente. falei, o pilar espiritual. A gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar bem espiritualmente para receber um embrião, né? Estava acabada emocionalmente, então acho que aquele Pilates ali me deu uma energia, sabe, que eu precisava. E, e também, claro, as picadinhas de amor que eu chamo, né, ajudaram no, no preparo endometrial, que eu acredito muito nisso e defendo bastante os tratamentos complementares todos, né, porque eu fiz todos e eu acho que foi muito bom, assim, porque é uma equipe multidisciplinar. Quando a gente acha uma clínica, a gente confia a nossa jornada para os fertileutas e também para os tratamentos complementares, né? Se possível, a gente fazer, claro. Então, assim, é uma soma, né? É uma soma de coisas para que a gente consiga a realização do nosso bebê saudável em casa. Não é barato, não é fácil, é uma jornada muito difícil, mas a gente está aí, né, para ajudar vocês, para poder contribuir para que esse caminho seja um pouco mais leve, se caso for possível falar essa palavra, né? Mas para a gente encurtar caminhos e ajudar vocês, né? Exatamente. Mas é isso, meninas, eu acho assim que foi muito bom. Eu adquiri muitas informações novas para minha jornada agora, que eu não sou uma estentante, mas eu tenho um propósito na vida, né? Hoje eu ajudo e é o meu maior propósito, a minha maior alegria. Realmente, quem me conhece sabe que eu 24 horas falo com vocês. E, e é isso, eu entendi que é minha missão passar por essa passagem da vida, mamãe receptora, pioneira em falar sim, em rede nacional com Pedro da Alva Doação, pedir dinheiro emprestado para ir para a Espanha, foi toda uma história num momento que ninguém, né, falava sobre isso. Cada vez que eu pedia uma ajuda financeira para um titio de alma do Henrico para ir, eu tinha que explicar a Alva Doação numa época que era muito escassa de informação. Então, se fosse hoje em dia, eu acho que eu teria passado menos trabalho, sabe? Mas na época eu tive que me puxar assim para explicar muito, muito para me ajudarem. Foi muito louco aquilo. Mas eu acho que eu entendi a minha missão. Talvez eu tivesse que, talvez não, eu tinha que passar por tudo aquilo para estar aqui hoje para clarear e dar luz a todas as formas de gerar amor, como eu chamo os tratamentos. E poder ajudar com o Ninho Solidário, que temos 3 edições esse ano, FIVs gratuitas, para quem tem barreira financeira, né, que nem eu tive. E aí eu acho que é isso. Ei, Henrico, que isso, filho? Que isso, filho? Não é? Não, tá falando um palavrão aqui. Então, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente está aqui junto com vocês, né? Eu queria que a doutora Carla deixasse uma mensagem, né? Como eu falei, eu aprendi muita coisa hoje. Para vocês que estão aqui conosco, e para quem vai escutar depois o nosso webinar, que vai ficar gravado e disponível para vocês na semana que vem. Bom, eu termino aqui agradecendo a oportunidade e dizendo para vocês, tentantes, que não é fácil mesmo, mas não desistam. E para conseguir qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que tentar. Então, tentem, vão com medo, né? Medo, vai com medo mesmo, mas se preparem, procurem bons profissionais que vocês podem segurar na mão deles com segurança e falar assim, bora atravessar esse rio? Bora. Então, é isso. Para fazer dessa jornada a melhor possível, porque a gente sabe que é tentando, tem que tentar. Por isso nós somos tentantes, né? Porque a gente Exatamente. tenta. E E você vamos falou lá, vamos junto. Você falou uma coisa que foi do webinar passado, que a gente chama psicóloga, que nós falamos muito do medo que paralisa a gente, né? O O webinar medo passado paralisa. foi muito O legal, medo, dizem porque que medo é a defesa da alma, né? E a dor é a defesa do corpo. Então, vai dar medo e vamos embora. mas a gente não tem como se livrar 100% do medo, porque a gente não... A vida de quem está em busca de uma família, da construção de uma família e tem dificuldade, não fugiu do nosso controle
Totalmente. A gente já teve que reescrever a nossa história, a gente já teve que deixar lá para trás uma coisa que já passou, que a gente não vai conseguir de forma natural. Então, isso assusta. Mas por isso que eu defendo muita informação, né, doutora? Então, o medo, a gente falou já recentemente, ele vai estar conosco. A gente só precisa lidar com ele da melhor maneira, de forma Exatamente. que não nos atrapalhe, para a gente não ficar paralisada, tipo, e não dar os passos que a gente precisa dar, porque hoje a tecnologia está aí, hoje a ciência avançou, a genética reprodutiva, nós estamos aí falando muito sobre genética reprodutiva com o Genomics, que inclusive semana que vem temos outro webinar com eles e com o IBank. Então, a gente precisa agradecer. Gratidão por a gente ter possibilidades que há 45 anos a gente não ia ter. Hoje a gente gera o nosso filho, com eles dando chutinhos na nossa barriga, a gente tem um monte de coisa que a gente não tinha antes. Está aqui o Henrico entrando aqui, falando até um palavrão, né? Eu não sei de onde que ele tirou. Coisa de criança. Veio lá de baixo falando palavrão, que legal. Agora daqui a pouco vou ter que conversar com ele. Mas assim, é aquilo ali que nos dá ânimo, que nos dá energia, que nos dá força, e é o que vocês estão buscando, o que eu busquei também. E a gente só não pode, que nem a doutora Carla falou, desistir. Podemos dar tempo, podemos chorar, podemos, entende? Tirar férias do assunto, né? Mas a gente precisa depois retomarmos, né? Da melhor maneira possível. E essa é a nossa mensagem carinhosa para vocês, né? Ô, Karina. Karina, mas no meu caso, eu já não tenho tanto tempo, né, doutora? Porque eu estou com 48, aí faço 49, entendeu? O meu medo também é esse tempo. Tem que tomar É a Glaucimar que está falando? É a Glaucimar? Sim, Karina, sim. É a Glaucimar. E há quanto tempo que você está nessa luta? Assim, doutora, porque no meu caso, o meu esposo é mais novo do que eu, ele não tem filhos, entendeu? E eu já entrei na menopausa. E ele ficou muito decepcionado. Eu ainda não fiz nenhuma. Eu vim tentar depois que conheci a Karina através do Instagram. Aí eu ainda não fiz nada, só fiz os exames e foi comprovado que eu tô já na menopausa. E ele ficou muito decepcionado, entendeu? Eu já chorei muito, me senti uma mulher muito, assim, inútil, sabe? Eu me senti inútil, me senti para baixo, eu estou muito arrasada com isso. Se eu puder te falar uma coisa, você é uma mulher, é um ser humano mulher, que Deus fez a gente assim. E todas as mulheres, um dia, isso vai acontecer. E assim, o fato do seu marido ficar decepcionado, talvez, isso te afete muito. Mas conversa com ele. O mais importante é a informação, é ele saber que todas as mulheres são assim. Todas as mulheres um dia vão chegar numa fase que vai ficar um pouco mais difícil de engravidar, né? A gente não tem o ovário eterno, apesar que a gente podia ter, né? Mas a gente não tem. Então, calma, respira fundo e cada pequena atitude que vocês tomam em direção ao sonho, que seja se informar com a Karina, ir atrás da ovodoação, preparar o corpo para isso, já é algo que você está fazendo. Então, você não está perdendo tempo, você está agindo, você está se informando, você está fazendo o que tem que fazer, né? Então, é isso que você tem que também respirar fundo e ver que você está fazendo a sua parte. Uma coisa que eu acho que eu vou só assim complementar a doutora Carla Glaucimar, é que a gente está falando aqui muito de ovodoação, né? Que é o teu caso, 48 anos é ovodoação, não adianta. E que bom que temos, que nem eu falei anteriormente, essa luz no fim do túnel, né? Essa possibilidade real de gerar o nosso filho. Então, o que eu vou te dizer agora serve para todo mundo aqui, tá? Mas, assim, os homens, a gente tem que trazer eles para a nossa jornada, porque a infertilidade é do casal. Então, se caso você sentir necessidade, você sabe que eu ajudo em todos os momentos da vida de vocês.
Se você quiser que o teu marido converse com o Pedro, que o Pedro é um homem, daqui a pouco ele pode conversar com o Pedro, sim, a gente marca uma videocall e ele fala, nós 4, ninguém, não é gravado, não é nada. Mas vamos trazer o teu marido para dentro da jornada, porque talvez, Glaucimar, ele não esteja tanto dentro da jornada e você se sinta sozinha um pouco, entende? Mas quem sabe ele não trazendo essas informações, eu não digo para ele ler todo o site, porque ele não vai ter paciência, ele não é... A mulher vê mais coisa e vai atrás de coisas a mais, mas quem sabe uma conversa com o Pedro, ele não dá um up nele, não dá uma clareada, ele não entenda mais um pouco do lado masculino da coisa. Eu canso de botar o Pedro em comunicação com vários maridos para que simplesmente a gente traga eles para a nossa jornada. Tu concorda? Vamos conversar isso no privado depois? Vamos sim, Chama concordo. amanhã, chama amanhã que a gente vai fazer essa combinação aí, tá? Porque Tá às vezes bom. é só um empurrãozinho que a gente precisa para eles pararem de cobrar tanto e serem nossos aliados. Porque melhor é um marido, tá? Que nos incentivem do que nos deixe mais nervosas nesse momento tão angustiante, né? Então, vamos combinar isso, tá? Vamos combinar isso. Eu faço questão de falar contigo sobre isso amanhã, tá bom? Então, é Boa isso, ideia. doutora. Então, tá bom, gente. Tá bom? Obrigada. Um grande beijo Eu que para todo mundo. agradeço imensamente a tua disponibilidade, a tua generosidade, né, de estar aqui conosco, 9h30 da noite, né? E qualquer coisa que vocês precisem, botem aqui no nosso WhatsApp, que eu reencaminho se vocês tiverem mais alguma pergunta para a doutora Carla, da Elo Medicina Reprodutiva de São Paulo. Tá bom? Obrigada, gente. Espero que todas vocês tentantes virem conseguintes o mais rápido possível. Tem força na peruca que a gente está aí nessa batalha. Beijo, Beijo, doutora. Um beijo para a doutora Rosane, tá? Pode deixar. Tchau, Beijão, muito tchau. obrigada. Tchau, tchau. Diego, vou ficar só mais um pouquinho com as famílias, tá? Não tira ainda. Eu vou só me despedir de vocês sem agora ninguém, tá? Só uns recadinhos básicos. Quinta-feira agora, Donari, tá? Donari era um banco de óvulo aqui nacional, hoje é uma clínica de fertilização também. A gente vai falar muito sobre doadora e receptora, tá? Semana que vem, o eBank e-Genomics, tá? O eBank é da Argentina, Banco de Óvulos Internacional e Medicina Reprodutiva, Genética Reprodutiva, desculpa. Vai ser muito legal. Essas duas próximas webinários vai ser bem focadinho, assim. E, na última, acupunturistas, tá? Vão ser 6 acupunturistas, se eu não me esqueço, acho que são 6 acupunturistas. Vai ser muito legal, vamos fazer o grande finale do Gerando Amor, parte 1, tá bom? Aí passamos abril com as inscrições da parte 2, que para quem participou, não se preocupem, vocês vão ter benefícios, óbvio, tá? E dia 2 de maio, iniciamos o Gerando Amor, parte 2. É maio e junho, são 2 meses, tá bom? Vai ter algumas coisas parecidas, mas vai ter novidades para o segundo Gerando Amor, a segunda fase. São novas clínicas, são novos bancos de óvulos e novos bancos de sêmen, e novos assuntos, tá bom? Novos benefícios, enfim. E a gente está aí já está todo desenhado, as inscrições começam dia 1º de abril, tá bom? E para quem está no Ninho Solidário, as inscrições, o último dia das inscrições para casais homoafetivos femininos, que é a 4ª edição, termina dia 29. Hoje é 21, falta 8 dias, tá? E aí depois, dia 9 de abril, a gente vai falar quem ganhou o Ninho Solidário da edição de março, casais de meninas, tá? E aí depois vai ser aí em
março, abril, maio. Junho eu já abro as inscrições para ovodoação, tá bom? Ovodoação vai ser em julho, com a Clínica Felicitar de Curitiba, tá? Com o doutor Álvaro Sesquim, doutor Natan e toda a equipe, certo? E depois, julho, agosto, setembro. Aí, em outubro, eu abro as inscrições para mamãe solo, tá bom? Lembrando que, assim como essa edição agora, das meninas homoafetivas, elas estão ganhando o sêmen, a amostra de sêmen da Procir, a ovodoação vai ganhar um lote do eBank, que é a semana que vem a nossa webinar. Vai vir diretamente da Argentina, com as características fenotípicas do casal que ganhou, da pessoa e vai vir da Argentina para a clínica, que é a parceira, que é a Felicitar, tá? De Curitiba. Vai vir direto do eBank para a Felicitar, em Curitiba. Tá? Então, vocês não vão ter custos nem de óvulo, nem para ovodação, nem o sêmen para as meninas, e todo mundo ganha o CGT, tá? O Genomics é nosso patrocinador, então a gente sempre faz o teste de compatibilidade genética, tanto na ovodação, quanto agora nas meninas, tá? Sempre. Os casais homoafetivos masculinos ganharam também o CGT, então, sempre a gente disponibiliza esse teste genético que é de importância máxima, assim, e é um teste carésimo, e que a gente consegue, graças à nossa parceria, dar para vocês, tá bom? Mamãe solo também vai ganhar tudo, né? O teste de compatibilidade, enfim, e o sêmen, né? Que a gente vai disponibilizar, que nem agora a gente está disponibilizando. Então, é isso, gurias, gurizes, famílias, todo mundo que está aqui com a gente. São esses os recadinhos, tá? Fiquem de olho aí nos webinários dos últimos 3, que vai ser bem legal. Quero, assim, o máximo de pessoas para a gente acabar com o grande finale, né? E depois a gente começa aí a divulgar a segunda fase. Para quem gostou, quer dar continuidade, vai ser todo mundo muito bem-vindo. E como eu falei, vocês que estão aí acompanhando a gente, todos nós que estamos aqui, né, durante 3 meses, faz todo sentido vocês terem benefícios para o segundo, né? Tá bom, meus amores? Um beijo grande para vocês. Hoje acabou um pouquinho mais cedo, 20 minutos mais cedo, tá? Mas não tem problema. Quinta-feira, Donari, lá de Pernambuco, tá? Para quem vai ser doadora, vai ser um webinar bem interessante, tá? Porque eles têm um programa bem legal. E a gente vai explicar o match entre doadora e receptora, né? Enfim, fica aqui um spoiler. Tá bom, meus amores? Um beijo grande. Uma boa noite para vocês. Até quinta-feira. Beijo, Grazi. Beijo, Elina. Beijo, Glaucimar. Beijo, Lu. Patrícia. Wilson, Pamela, Lucilene, Roseli. Toda a família gerando amor. Beijão.